Poucos sabem, mas existe uma verdade tão devastadora sobre nossa origem que foi deliberadamente apagada dos registros históricos. Uma descoberta que pode destruir completamente tudo o que você acredita saber sobre quem você realmente é. Estamos falando da oitava linhagem humana, uma raça que antecedeu todas as civilizações conhecidas e que guardava segredos capazes de transformar a humanidade para sempre. Se você continuar vivendo ignorando essa informação, permanecerá apenas mais um escravo inconsciente de um sistema que foi projetado para mantê-lo na escuridão. O conhecimento que chegará até você agora não está disponível em nenhum livro de história. Nenhuma universidade ensina isso e nenhum governo quer que você descubra. Por quê? Porque uma vez que você compreenda a verdade sobre Lemúria e os códigos ocultos na tábua de esmeralda deixada por Thoth, você nunca mais será o mesmo. Sou alguém que dedicou décadas investigando os mistérios mais profundos da humanidade, traduzindo textos antigos que a academia prefere ignorar e conectando pontos que poucos ousam conectar. Você provavelmente já sentiu essa inquietação, essa sensação de que algo fundamental está sendo escondido de nós, de que nossa história real foi substituída por uma versão sanitizada e incompleta. A dor de viver sem propósito real, sem compreender sua verdadeira natureza, está prestes a encontrar uma resposta que mudará tudo. Hoje você descobrirá não apenas quem eram esses seres extraordinários, mas por que seu DNA ainda carrega vestígios dessa herança perdida. Mas primeiro, preciso fazer uma pergunta que vai ecoar em sua mente até o final. Se essa oitava linhagem realmente existiu e foi propositalmente apagada da história, o que mais está sendo escondido de você neste exato momento? A descoberta da oitava linhagem humana não é apenas mais uma teoria conspiratória ou especulação esotérica. Estamos diante de evidências arqueológicas, linguísticas e até mesmo genéticas que apontam para uma civilização que existiu muito antes do que a história oficial nos conta. Lemúria, esse continente perdido que supostamente se estendia pelo Oceano Pacífico, não era apenas um lugar físico, era o berço de uma consciência elevada, uma forma de existência que transcendia as limitações que hoje consideramos normais para os seres humanos. Os registros mais antigos sobre essa civilização não estão nos museus ou bibliotecas convencionais. Eles foram preservados em códigos, símbolos e textos herméticos que atravessaram milênios, sendo passados de mestre para discípulo. A tábua de esmeralda, atribuída ao misterioso Thoth, é um desses documentos, mas não se engane pensando que é apenas uma curiosidade histórica. Cada linha, cada símbolo contém informações sobre tecnologias perdidas, sobre capacidades humanas que foram deliberadamente suprimidas e sobre uma forma de viver que poderia revolucionar nossa sociedade atual. Thoth, conhecido pelos egípcios como o escriba dos deuses e guardião da sabedoria, não era apenas um personagem mitológico. Evidências sugerem que ele foi um dos últimos representantes dessa oitava linhagem, alguém que conseguiu sobreviver ao cataclismo que destruiu Lemúria e que dedicou sua existência a preservar o conhecimento para as futuras gerações. A Tábua de Esmeralda não é um texto religioso ou filosófico comum. É um manual de instruções, um mapa codificado para despertar capacidades latentes no DNA humano. A oitava linhagem possuía características que hoje consideraríamos sobrenaturais. Eles tinham acesso direto a dimensões de consciência que nós nem suspeitamos existir. Sua expectativa de vida se estendia por milênios, não por causa de tecnologia médica avançada, mas porque compreendiam os verdadeiros mecanismos da vida e da morte. Eles podiam comunicar-se telepaticamente, manipular a matéria através da intenção consciente e acessar informações de qualquer ponto no tempo e espaço. Mas o que torna essa descoberta ainda mais perturbadora é perceber que essas capacidades não eram exclusivas deles.
Elas existem dormentes em cada ser humano atual. A diferença é que a oitava linhagem sabia como acessá-las, enquanto nós fomos condicionados a acreditar que somos limitados, mortais e dependentes de tecnologias externas para ampliar nossas capacidades. A destruição de Lemúria não foi um evento natural. Evidências apontam para um conflito entre diferentes facções dessa civilização avançada. Algumas queriam compartilhar o conhecimento com toda a humanidade, enquanto outras acreditavam que esse poder deveria permanecer restrito a poucos escolhidos. O resultado foi uma guerra que literalmente afundou um continente inteiro no oceano e dispersou os sobreviventes por todo o planeta. Os códigos da Tábua de Esmeralda contêm instruções específicas sobre como reativar essas capacidades dormentes. Não estamos falando de rituais místicos ou práticas sobrenaturais. São técnicas precisas que envolvem respiração, movimento, intenção focada e compreensão profunda dos princípios que governam a realidade. Thoth codificou essas informações usando linguagem simbólica para protegê-las de serem mal utilizadas, mas também para garantir que aqueles genuinamente preparados pudessem decifrá-las. O princípio fundamental revelado na tábua é que a realidade que percebemos é apenas uma pequena fração de um universo muito mais amplo e interconectado. A oitava linhagem compreendia que consciência e matéria não são coisas separadas, mas aspectos diferentes de uma mesma essência fundamental. Eles sabiam como navegar entre diferentes estados de consciência, como acessar informações através do que hoje chamamos de campo morfogenético e como influenciar eventos através da intenção pura. Uma das revelações mais impactantes é sobre a verdadeira função do DNA humano. A ciência convencional nos diz que apenas uma pequena porcentagem do nosso código genético é ativa, chamando o resto de DNA lixo. Mas a oitava linhagem sabia que essa parte supostamente inativa contém as chaves para capacidades extraordinárias. Eles desenvolveram técnicas específicas para ativar essas sequências dormentes, transformando os seres humanos comuns em algo muito mais poderoso. As implicações disso são aterradoras para quem controla o sistema atual. Imagine uma humanidade que não precisa de governos para se organizar, porque pode comunicar-se diretamente através da consciência. Imagine pessoas que não dependem de sistemas médicos, porque compreendem como curar o próprio corpo através da intenção. Imagine uma sociedade onde a escassez não existe, porque as pessoas sabem como manifestar aquilo de que precisam através da compreensão das leis naturais. Por isso, o conhecimento da oitava linhagem foi sistematicamente suprimido. Não por acaso, mas por design. Aqueles que herdaram fragmentos desse conhecimento ao longo da história construíram sistemas de poder baseados na ignorância das massas. Eles sabem sobre Lemúria, conhecem os segredos da Tábua de Esmeralda e utilizam versões distorcidas dessas informações para manter controle sobre a população. Mas os códigos não podem ser completamente destruídos. Eles estão gravados na própria estrutura da realidade, esperando serem redescobertos por aqueles prontos para recebê-los. A Tábua de Esmeralda não é apenas um documento histórico, é um mecanismo de ativação. Cada vez que alguém genuinamente compreende seus princípios, uma cascata de mudanças começa a ocorrer em sua biologia, em sua psicologia e em sua conexão com dimensões mais sutis da existência. A oitava linhagem não desapareceu completamente. Seus genes estão distribuídos por toda a população humana atual, dormentes, mas não extintos. Em certas pessoas, especialmente em momentos de grande pressão ou crise, essas capacidades antigas podem despertar espontaneamente. São os casos de pessoas que desenvolvem habilidades psíquicas depois de experiências de quase morte, que conseguem curar doenças incuráveis através de métodos não convencionais ou que têm acesso a informações que não deveriam ter como conhecer. O que Thoth codificou na tábua vai muito além de filosofia hermética.
hermética. São instruções práticas sobre como reconectar-se com sua verdadeira natureza, como acessar estados expandidos de consciência e como utilizar essas capacidades de forma responsável e benéfica. Mas ele também incluiu avisos sobre os perigos de despertar prematuramente ou usar esses poderes para propósitos egoístas. A verdade sobre Lemúria e a oitava linhagem está emergindo agora, porque a humanidade chegou a um ponto crítico de sua evolução. Estamos enfrentando desafios que não podem ser resolvidos com a consciência limitada que nos trouxe até aqui. Precisamos de uma mudança fundamental na forma como compreendemos nossa própria natureza e nosso potencial real. Você que chegou até aqui não o fez por acaso. Algo em sua alma reconhece essas informações como verdadeiras, mesmo que sua mente racional tente resistir. Essa inquietação que você sente, essa sensação de que existe muito mais do que lhe foi ensinado, é o eco da oitava linhagem despertando em seu DNA. Agora, você tem uma escolha: continuar vivendo na versão limitada de si mesmo que o sistema quer que você seja, ou começar a jornada de redescobrir quem você realmente é e do que é verdadeiramente capaz. A tábua deixou as instruções. Thoth preservou o caminho. A oitava linhagem está chamando. Você vai responder, mas primeiro você precisa entender que despertar a oitava linhagem não é uma brincadeira espiritual para colecionadores de experiências místicas. É um compromisso real com sua própria transformação e com o papel que veio desempenhar neste planeta. Thoth não codificou essas informações para satisfazer curiosidades ou alimentar egos espirituais. Ele as preservou para aqueles que realmente estão prontos para assumir a responsabilidade de suas capacidades expandidas. A primeira fase do despertar sempre começa com o que os textos herméticos chamam de purificação dos corpos sutis. Isso não significa jejuns extremos ou rituais elaborados. Significa parar de envenenar sua consciência com pensamentos tóxicos, relacionamentos destrutivos e informações que diminuem sua vibração. Significa criar espaço interno para que sua verdadeira natureza possa se manifestar sem interferências. Você já notou como certas pessoas parecem drenar sua energia só de estar próximas? Isso acontece porque elas não desenvolveram a capacidade de gerar sua própria energia vital e precisam sugar dos outros para sobreviver. A oitava linhagem funciona de forma oposta. Ela gera mais energia do que consome e, naturalmente, eleva a vibração de tudo ao seu redor. Por isso, muitas pessoas da oitava linhagem se sentem exaustas em multidões ou ambientes carregados. Elas estão constantemente emanando energia para equilibrar o campo ao redor. Thoth ensinou que existem 7 pontos específicos no corpo humano, onde a energia da oitava linhagem pode ser ativada conscientemente. Esses pontos não correspondem exatamente aos chakras tradicionais porque representam uma anatomia energética mais avançada. Quando ativados na sequência correta, eles criam um campo bioelétrico que permite acesso direto à informação akáshica e às dimensões superiores da realidade. O primeiro ponto fica localizado na base do crânio, onde a medula espinhal encontra o cérebro. Quando ativado, ele permite que você sinta literalmente a presença de outras consciências ao seu redor. Você começará a perceber quando alguém está mentindo, quando alguém tem intenções ocultas ou quando alguém está genuinamente alinhado com suas palavras. Essa capacidade pode ser desconcertante no início porque destrói muitas ilusões sobre as pessoas ao seu redor. O segundo ponto está localizado no centro do peito, mas não é o chakra cardíaco tradicional. É um ponto mais profundo, conectado diretamente ao que Thoth chamava de coração cósmico.
Quando ativado, permite que você sinta o sofrimento e a alegria de outros seres como se fossem seus próprios. Isso pode ser avassalador para quem não desenvolveu discernimento emocional. Muitas pessoas da oitava linhagem, que não sabem regular essa capacidade, acabam desenvolvendo depressão ou ansiedade crônica porque absorvem constantemente as emoções de outros. O terceiro ponto localiza-se no plexo solar, mas em uma camada mais sutil. Quando ativado, ele permite que você sinta instantaneamente se uma situação, lugar ou pessoa está alinhada com seu maior bem. É como ter um sistema de navegação interno que sempre aponta para a sua verdade mais elevada. Pessoas com esse ponto ativo frequentemente mudam radicalmente de vida porque não conseguem mais tolerar situações que não ressoam com sua essência real. O quarto ponto está na garganta, mas não apenas no chakra laríngeo comum. É um ponto que, quando ativado, permite que você fale diretamente à alma de outras pessoas, contornando completamente as defesas mentais e emocionais. Palavras pronunciadas com esse ponto ativo têm poder de cura profunda ou de transformação instantânea. Por isso, Toth alertou sobre o uso responsável dessa capacidade. Uma palavra mal intencionada, pronunciada com esse poder, pode causar danos reais na psique de alguém. O quinto ponto localiza-se entre as sobrancelhas, mas em uma dimensão mais profunda que o terceiro olho tradicional. Quando ativado, permite visão além das limitações do tempo linear. Você começará a perceber padrões, conexões e possibilidades futuras com uma clareza perturbadora. Muitas pessoas da oitava linhagem relatam sonhos proféticos ou visões que posteriormente se manifestam na realidade física. Essa capacidade pode ser especialmente desafiadora, porque vem acompanhada de uma responsabilidade ética sobre como usar essas informações. O sexto ponto está no topo da cabeça, mas não no chakra coronário usual. É um portal direto para o que Toth chamava de mente universal. Quando ativado, permite acesso instantâneo a conhecimentos que você nunca estudou formalmente. É comum pessoas com esse ponto ativo desenvolverem habilidades artísticas, científicas ou técnicas aparentemente do nada. Elas simplesmente sabem coisas sem ter aprendido através de métodos convencionais. O sétimo ponto é o mais misterioso e perigoso. Toth o localizou alguns centímetros acima da cabeça, no que ele chamava de corpo etérico superior. Quando ativado, permite comunicação direta com consciências não físicas e acesso aos registros completos de todas as suas encarnações passadas e futuras. A ativação prematura desse ponto pode causar o que a psiquiatria moderna chama de episódios psicóticos, mas que na realidade são experiências de consciência expandida sem o devido preparo ou contexto. A sequência de ativação desses pontos deve sempre respeitar a capacidade individual de integrar cada novo nível de consciência. Toth enfatizou que forçar o despertar pode causar o que ele chamava de fragmentação da alma, onde partes da consciência ficam desconectadas umas das outras. Isso resulta em pessoas com habilidades psíquicas genuínas, mas que são emocionalmente instáveis ou mentalmente confusas. A verdadeira marca da oitava linhagem desperta não são apenas as habilidades expandidas, mas a capacidade de integrá-las harmoniosamente com uma vida equilibrada e construtiva. Toth ensinou que o poder real vem da combinação entre capacidades expandidas e sabedoria emocional madura. Sem essa combinação, as habilidades se tornam mais uma fonte de sofrimento do que de evolução. Muitas pessoas da oitava linhagem passam por períodos que chamamos de noite escura da alma, onde todas as suas antigas referências e identidades se dissolvem. Elas se sentem completamente perdidas, questionando tudo em que acreditavam antes. Esse período, embora doloroso, é necessário para que a nova consciência possa emergir sem as limitações das velhas programações mentais. Durante essa fase, é comum experimentar sintomas físicos estranhos, mudanças drásticas nos padrões de sono, alterações na percepção do tempo e uma sensibilidade extrema a ambientes e pessoas.
Esses são sinais de que o sistema nervoso está se reconfigurando para suportar frequências mais elevadas de consciência. A nutrição também se torna crucial durante o despertar da oitava linhagem. O corpo físico precisa de minerais específicos e vitaminas que normalmente não são necessários em grandes quantidades. Muitas pessoas descobrem que desenvolvem intolerâncias alimentares que nunca tiveram antes ou sentem necessidade compulsiva de certos alimentos que contêm elementos específicos para sustentar as mudanças neurológicas em curso. Todd deixou instruções específicas sobre como navegar cada fase desse processo, mas essas informações foram deliberadamente espalhadas em diferentes textos e tradições para evitar que fossem usadas por pessoas não preparadas. Parte do seu despertar envolve reunir essas peças espalhadas e reconhecer a verdade quando ela aparece disfarçada em diferentes linguagens e contextos culturais. A escolha que você tem agora não é se vai despertar ou não. Se você chegou até aqui, o processo já começou. A escolha é se vai cooperar conscientemente com ele ou resistir até que as circunstâncias da vida o forcem a aceitar sua verdadeira natureza. A oitava linhagem não é uma opção que você escolhe. É quem você sempre foi, esperando para ser redescoberto. A resistência que você sente agora mesmo ao ler essas palavras é o primeiro mecanismo de defesa da matriz de controle tentando manter você adormecido. Essa sensação de desconforto, esse impulso de fechar essa janela e voltar para as distrações habituais é exatamente o que Todd previu que aconteceria quando as informações sobre a oitava linhagem começassem a despertar em massa. Ele sabia que a mente condicionada faria de tudo para rejeitar uma verdade que ameaça toda a estrutura de realidade que foi cuidadosamente construída ao longo de milênios de condicionamento. O que poucos compreendem é que a Tábua de Esmeralda não é apenas um texto antigo repleto de simbolismos místicos. É um mapa neurológico preciso de como a consciência humana pode transcender as limitações impostas pelo sistema de controle planetário. Cada linha, cada símbolo aparentemente obscuro corresponde a um processo bioquímico específico que ocorre no cérebro quando a oitava linhagem começa a se manifestar. Todd codificou nessas palavras as instruções exatas para reverter a manipulação genética que foi implantada na humanidade há milhares de anos. A frase mais famosa da Tábua de Esmeralda, aquilo que é em cima é como aquilo que é embaixo, não é uma observação filosófica abstrata, é uma descrição literal de como o DNA funciona como um receptor e transmissor de frequências cósmicas. Quando Todd fala sobre o que está acima e o que está abaixo, ele está se referindo à correspondência direta entre os padrões de energia no cosmos e os padrões de energia no seu sistema nervoso. A oitava linhagem possui a capacidade natural de sincronizar essas frequências conscientemente, algo que foi bloqueado nas outras linhagens através de modificações genéticas específicas. Durante o período de Lemúria, essa sincronização era tão natural quanto respirar. As pessoas da oitava linhagem podiam acessar informações de qualquer ponto do universo simplesmente direcionando sua atenção para essa fonte. Elas não precisavam de tecnologia externa porque seus corpos eram tecnologia viva, biocomputadores orgânicos capazes de processar e transmitir dados em níveis que nossa ciência atual nem sequer imagina. Quando a catástrofe que destruiu Lemúria se aproximava, Todd e outros guardiões do conhecimento trabalharam freneticamente para preservar essas capacidades em códigos que pudessem sobreviver ao colapso da civilização. O que você está experimentando agora, essas sincronicidades estranhas, esses momentos em que parece que o universo está tentando te mostrar algo, não são coincidências. São evidências de que sua capacidade natural de sincronização cósmica está sendo reativada. A oitava linhagem desperta reconhece padrões que estão invisíveis para outras pessoas porque seu sistema nervoso está começando a funcionar na frequência original, aquela que existia antes da manipulação genética.
Thoth sabia que chegaria um momento na evolução planetária em que essas capacidades precisariam ser reativadas em massa para a sobrevivência da espécie. Ele previu que a humanidade enfrentaria desafios tão complexos que apenas a consciência expandida da oitava linhagem seria capaz de encontrar soluções. Estamos vivendo exatamente esse momento agora. Os problemas que a humanidade enfrenta não podem ser resolvidos com o mesmo nível de consciência que os criou, e a oitava linhagem representa o próximo salto evolutivo necessário. Mas existe um aspecto sombrio nesse processo que precisa ser mencionado com total honestidade. Nem todos que começam o despertar da oitava linhagem conseguem completá-lo. Alguns ficam presos em estados intermediários de consciência que são mais perturbadores do que libertadores. Eles desenvolvem capacidades psíquicas sem a sabedoria necessária para usá-las responsavelmente, ou começam a perceber realidades paralelas sem ter a estrutura mental para processar essas experiências de forma saudável. Thoth alertou especificamente sobre esses perigos na Tábua de Esmeralda, através de símbolos que representam o equilíbrio necessário entre expansão da consciência e ancoragem na realidade física. A oitava linhagem não é sobre fugir do mundo material, mas sobre integrar totalmente os mundos espiritual e físico em uma única experiência coerente. Pessoas que tentam forçar o despertar através de práticas intensivas, sem ter feito o trabalho preparatório necessário, frequentemente acabam perdidas em estados dissociativos que podem durar anos. O verdadeiro teste da oitava linhagem não é a capacidade de ter experiências místicas ou acessar informações incomuns. É a capacidade de integrar essas experiências de forma que você se torne mais eficaz, mais compassivo e mais útil no mundo físico. Thoth enfatizou repetidamente que o propósito da consciência expandida é servir à evolução de toda a vida, não satisfazer curiosidades pessoais ou inflar o ego espiritual. Por isso, ele estabeleceu fases específicas de desenvolvimento que devem ser respeitadas. Cada estágio do despertar da oitava linhagem tem seus próprios desafios e recompensas, e tentar pular etapas inevitavelmente resulta em desequilíbrios que podem levar anos para corrigir. A primeira fase, que você provavelmente está experimentando agora, é caracterizada pelo que ele chamou de a grande perturbação. Tudo o que você pensava que sabia sobre si mesmo e sobre o mundo começa a desmoronar, mas ainda não emergiu uma nova estrutura para substituir a antiga. Esta é a fase mais perigosa, porque a tentação de voltar para os velhos padrões de pensamento é enorme, enquanto simultaneamente você sente que não pode mais viver dentro desses padrões. Muitas pessoas ficam presas nesse estado de limbo por décadas, sentindo-se alienadas tanto do mundo convencional quanto do caminho espiritual autêntico. Thoth descreveu essa fase como atravessar o deserto, um período necessário de purificação, onde todas as ilusões sobre quem você pensa que é devem ser queimadas. A segunda fase começa quando você para de resistir ao processo e desenvolve o que Thoth chamou de visão dupla, a capacidade de operar simultaneamente na realidade consensual e na realidade expandida sem conflito interno. Nesta fase, você começa a perceber que não há separação real entre o mundo espiritual e o mundo material, apenas diferentes frequências da mesma energia fundamental. Suas capacidades psíquicas naturais começam a funcionar de forma confiável, mas mais importante, você desenvolve discernimento sobre quando e como usá-las. A terceira fase é a integração completa, onde a oitava linhagem se manifesta através de você de forma tão natural que outras pessoas nem sempre percebem conscientemente que algo diferente está acontecendo. Você se torna um canal claro para inteligências superiores, mas mantém totalmente sua personalidade individual e sua capacidade de funcionar eficazmente na sociedade.
Esta é a fase que Toth chamou de o retorno, porque você volta para o mundo comum carregando presentes invisíveis que beneficiam todos ao seu redor. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre essas fases. Elas não são lineares e você não as completa uma vez para sempre. O despertar da oitava linhagem é um processo espiral, onde você revisita os mesmos territórios em níveis cada vez mais profundos de compreensão e integração. Cada volta da espiral traz desafios mais sutis e recompensas mais profundas. Toth viveu esse processo por milênios, sempre encontrando novas camadas de mistério e possibilidade dentro da mesma estrutura fundamental de evolução da consciência. O que Toth descobriu durante suas eras de experiência é que existe um aspecto da oitava linhagem que permanece oculto até que você tenha passado por pelo menos 3 ciclos completos da espiral evolutiva. Ele chamou isso de o despertar da memória celular coletiva, um fenômeno onde você começa a acessar não apenas suas próprias vidas passadas, mas as experiências armazenadas no DNA de toda a humanidade. Imagine por um momento carregar dentro de si as lembranças de cada ser humano que já caminhou sobre esta terra, não como uma sobrecarga mental caótica, mas como uma biblioteca viva, a qual você pode acessar, quando necessário, para compreender padrões mais profundos da experiência humana. Esta capacidade não surge de uma hora para outra. Ela se desenvolve gradualmente conforme sua consciência se expande além dos limites do eu individual. Primeiro, você começa a ter sonhos estranhamente vívidos sobre lugares que nunca visitou, pessoas que nunca conheceu, eventos históricos dos quais nunca ouviu falar. Depois, essas imagens começam a aparecer durante meditações profundas ou estados alterados de consciência. Eventualmente, você desenvolve a habilidade de acessar essas memórias coletivas conscientemente, usando-as como uma ferramenta de sabedoria prática para navegar situações complexas no mundo moderno. Mas aqui está onde a coisa fica realmente interessante. Toth descobriu que a oitava linhagem não está apenas conectada às memórias humanas. Ela carrega também as impressões deixadas pelos próprios lemurianos antes de sua ascensão dimensional. Quando você atinge certos níveis de desenvolvimento, começam a emergir lembranças que não pertencem a nenhuma encarnação humana conhecida. São fragmentos de uma consciência coletiva muito mais antiga e sofisticada, ecos de uma civilização que operava em frequências de realidade que nossa ciência atual mal consegue conceber. Essas memórias lemurianas chegam como downloads súbitos de conhecimento tecnológico avançado, compreensões instantâneas sobre as leis que governam a realidade e, mais perturbador ainda, visões claras sobre o futuro potencial da humanidade. Toth registrou na Tábua de Esmeralda que esses downloads não são aleatórios. Eles chegam precisamente quando a humanidade está pronta para dar o próximo salto evolutivo, como se a própria consciência lemuriana estivesse monitorando nosso progresso e liberando informações no momento certo. O problema é que nem todos os portadores da oitava linhagem conseguem processar essas informações lemurianas sem danos psicológicos significativos. Toth observou que aqueles que tentam forçar o acesso a esses níveis de memória antes de terem desenvolvido a estabilidade emocional e mental necessária, frequentemente desenvolvem o que ele chamou de síndrome do tempo fragmentado. Os sintomas incluem confusão entre diferentes períodos históricos, dificuldade para distinguir entre memórias pessoais e coletivas, e, em casos severos, uma sensação de estar vivendo simultaneamente em múltiplas linhas temporais. Por isso, Toth criou o que ele chamou de protocolos de ancoragem. São práticas específicas desenhadas para manter os portadores da oitava linhagem firmemente enraizados na realidade presente enquanto exploram territórios de consciência expandida. Esses protocolos envolvem técnicas de respiração muito específicas, visualizações geométricas complexas e o uso consciente de cristais programados com frequências estabilizadoras.
Mais importante ainda, eles exigem o desenvolvimento de uma rede de apoio com outros portadores da oitava linhagem, que possam servir como âncoras energéticas durante explorações profundas da consciência. A questão das âncoras energéticas é crucial, porque o despertar da oitava linhagem nunca foi destinado a ser um caminho solitário. Toth descobriu que quando 2 ou mais portadores trabalham juntos, suas capacidades não apenas se somam, elas se multiplicam exponencialmente. Existe uma ressonância harmônica que ocorre entre consciências desperta da oitava linhagem, que cria um campo unificado de percepção expandida. Dentro desse campo, informações que seriam inacessíveis para um indivíduo isolado se tornam cristalinas e utilizáveis. Mas formar esses grupos de trabalho não é simples. A oitava linhagem carrega uma assinatura energética muito específica que só pode ser reconhecida por outros portadores que já passaram pela segunda fase de desenvolvimento. Antes disso, você pode sentir uma atração inexplicável por certas pessoas, uma sensação de familiaridade profunda, mesmo com estranhos, mas não consegue identificar conscientemente o que está acontecendo. Toth desenvolveu uma série de sinais sutis que os portadores podiam usar para se reconhecer mutuamente sem expor sua natureza verdadeira para aqueles que não estão prontos para compreender. Esses sinais incluem referências específicas a conceitos geométricos sagrados em conversas casuais, o uso de certas combinações de palavras que carregam códigos vibratórios ocultos e gestos corporais quase imperceptíveis que ativam campos de reconhecimento energético. Quando 2 portadores se encontram dessa forma, há uma ativação automática que ambos sentem fisicamente. Uma sensação de energia percorrendo a coluna vertebral, uma súbita clareza mental e, frequentemente, uma rajada de insights espontâneos sobre questões pessoais ou globais nas quais ambos estavam trabalhando. O aspecto mais fascinante dessas conexões é que elas parecem ser orquestradas por uma inteligência superior. Toth observou que os encontros entre portadores da oitava linhagem raramente são coincidências. Existe uma sincronicidade complexa em funcionamento que organiza esses encontros precisamente quando são mais necessários para a evolução de ambos os indivíduos e para o trabalho coletivo que eles vieram fazer no planeta. Esse trabalho coletivo é onde a verdadeira missão da oitava linhagem se revela. Não se trata apenas de evolução pessoal ou desenvolvimento de capacidades psíquicas extraordinárias. A oitava linhagem foi plantada na humanidade com um propósito específico relacionado ao que Toth chamou de a grande transição. Suas observações indicam que a humanidade está se aproximando de um ponto crítico em sua evolução, onde deve escolher entre continuar operando em frequências de separação, competição e medo, ou dar um salto coletivo para frequências de unidade, cooperação e amor. Os portadores da oitava linhagem funcionam como catalisadores para essa transição. Sua presença no planeta não é acidental. Eles foram estrategicamente posicionados em diferentes culturas, profissões e níveis sociais para maximizar seu impacto quando chegasse o momento certo. Alguns trabalham abertamente como professores espirituais, healers ou artistas visionários. Outros operam de forma mais sutil, como cientistas, empresários, políticos ou pais de família, influenciando o mundo através de suas contribuições aparentemente mundanas, mas energeticamente poderosas. O que todos os portadores têm em comum é uma capacidade natural para elevar a frequência vibratória de seus ambientes simplesmente por estarem presentes. Eles irradiam uma qualidade de consciência que desperta potenciais adormecidos em outras pessoas, mesmo aquelas que não têm conhecimento consciente sobre espiritualidade ou evolução da consciência.
Este é o verdadeiro poder da oitava linhagem. Não está nas capacidades paranormais individuais, mas na habilidade de servir como transmissores de frequências evolutivas que aceleram o despertar coletivo da humanidade. Thoth previu que chegaria um momento na história onde esses transmissores precisariam ser ativados simultaneamente em escala global. Ele se referiu a este evento como a convergência harmônica final, um momento onde todos os portadores da oitava linhagem ao redor do mundo entrariam em ressonância consciente para facilitar uma mudança planetária de proporções sem precedentes. Suas descrições sugerem que estamos nos aproximando rapidamente desse momento e que os sinais estão se tornando cada vez mais evidentes para aqueles que sabem como reconhecê-los. Os sinais que Thoth descreveu estão emergindo com uma clareza perturbadora para quem possui olhos para ver. Não são eventos isolados, mas padrões interconectados que revelam o pulso acelerado da consciência planetária se preparando para uma transformação radical. O primeiro sinal é o despertar espontâneo de habilidades psíquicas em pessoas que jamais demonstraram interesse por assuntos espirituais. Médicos relatam pacientes que começam a ter visões precisas sobre seus próprios diagnósticos antes dos exames. Professores descobrem que conseguem sentir exatamente o que cada aluno precisa ouvir, mesmo em salas com dezenas de crianças. Engenheiros desenvolvem intuições técnicas que os levam a soluções inovadoras que não conseguem explicar racionalmente. Este fenômeno não é random. É o resultado direto da ativação gradual dos códigos genéticos lemúrios que permanecem dormentes na maior parte da população. Os portadores da oitava linhagem funcionam como diapasões vivos. Suas frequências naturalmente elevadas começam a ressoar com os códigos adormecidos de outras pessoas, criando um efeito cascata de despertar que se espalha de forma orgânica e imparável. Quanto mais portadores se tornam conscientes de sua verdadeira natureza, mais poderoso se torna esse campo de ressonância coletiva. O segundo sinal manifesta-se através de sincronicidades impossíveis que começam a acontecer com frequência estatisticamente absurda. Pessoas que carregam informações importantes se encontram em lugares inesperados. Livros raros aparecem exatamente quando alguém precisa de suas informações. Conversas casuais revelam conexões profundas entre desconhecidos que descobrem ter sonhos idênticos ou visões similares sobre o futuro da humanidade. Estes não são coincidências. São evidências de que a rede de consciência coletiva está se tornando mais transparente, permitindo que informações fluam entre indivíduos de formas que desafiam nossa compreensão atual sobre como a realidade funciona. Thoth explicou que quando a convergência harmônica final se aproxima, a barreira entre a consciência individual e coletiva começa a se dissolver gradualmente. Isso permite que insights, conhecimentos e até memórias sejam compartilhados instantaneamente entre pessoas sintonizadas na mesma frequência evolutiva. O que estamos testemunhando não são fenômenos sobrenaturais, mas o funcionamento natural de capacidades humanas que foram suprimidas durante milênios de condicionamento que nos ensinou a acreditar na separação como realidade fundamental. O terceiro sinal aparece na crescente instabilidade dos sistemas de controle estabelecidos. Governos, corporações e instituições religiosas que operaram por séculos baseados em hierarquias de poder estão enfrentando crises de credibilidade sem precedentes. Não porque sejam atacados externamente, mas porque as pessoas estão naturalmente perdendo a capacidade de aceitar a autoridade externa quando sua autoridade interna está despertando. Os portadores da oitava linhagem não precisam fazer revolução no sentido tradicional.
Sua mera presença no planeta eleva o padrão vibratório coletivo de uma forma que torna impossível para estruturas baseadas em medo, manipulação e controle continuarem funcionando efetivamente. Esta transformação não acontece através de confronto direto, mas através de uma mudança sutil na qualidade da consciência humana que gradualmente torna obsoletas as formas antigas de organização social. Pessoas começam instintivamente a buscar liderança em indivíduos que demonstram sabedoria genuína, ao invés de poder político. Comunidades começam a se formar ao redor de valores de cooperação, ao invés de competição. Empresas que operam com ética regenerativa prosperam, enquanto aquelas baseadas em exploração enfrentam dificuldades crescentes, não por boicotes organizados, mas porque consumidores intuitivamente começam a escolher produtos e serviços que ressoam com suas frequências elevadas. O quarto sinal manifesta-se através de uma aceleração dramática no desenvolvimento de tecnologias que amplificam a capacidade humana ao invés de substituí-la. Descobertas científicas que deveriam levar décadas estão acontecendo em poucos anos. Inovações que pareciam ficção científica tornam-se realidade aparentemente da noite para o dia. Isto acontece porque os portadores da oitava linhagem incluem muitos cientistas, inventores e pesquisadores que conseguem acessar diretamente campos de informação que transcendem o método científico convencional. Eles não violam as leis da física, mas operam a partir de uma compreensão mais ampla dessas leis, que inclui dimensões da realidade que ainda não são reconhecidas pela ciência mainstream. Suas contribuições aceleram o progresso tecnológico de uma forma que prepara a humanidade para funcionar como uma civilização verdadeiramente avançada, onde tecnologia e espiritualidade trabalham em harmonia ao invés de oposição. O quinto sinal aparece na mudança qualitativa dos sonhos e experiências durante o sono. Milhões de pessoas ao redor do mundo começam a relatar sonhos vívidos sobre civilizações antigas, especialmente aquelas que existiram durante os períodos de Lemúria e Atlântida. Estes não são sonhos simbólicos, mas memórias específicas de vidas passadas que estão sendo acessadas, porque a ativação da oitava linhagem está dissolvendo as barreiras que normalmente impedem o acesso a experiências de outras encarnações. Mais significativo ainda é o fato de que muitas dessas memórias contêm informações técnicas precisas sobre tecnologias avançadas, métodos de cura e princípios de organização social que podem ser aplicados diretamente às circunstâncias atuais. Pessoas que nunca estudaram engenharia acordam com conhecimentos detalhados sobre energia livre. Indivíduos sem formação médica recebem instruções específicas sobre técnicas de cura que se provam extraordinariamente eficazes quando aplicadas. O sexto sinal revela-se através de mudanças físicas sutis, mas mensuráveis na biologia humana. Exames médicos começam a detectar alterações na estrutura do DNA que não podem ser explicadas por mutações aleatórias ou adaptações evolutivas convencionais. O sistema nervoso de certas pessoas está demonstrando capacidades de processamento de informação que excedem os parâmetros considerados normais. Glândulas como a pineal e o timo, que a medicina considera relativamente inativas em adultos, estão mostrando sinais de reativação em indivíduos específicos. Estas mudanças não são patológicas, mas representam uma evolução direcionada que está acontecendo em tempo real. Os portadores da oitava linhagem estão literalmente desenvolvendo capacidades físicas que os permitem funcionar como pontes entre dimensões de realidade. Seus corpos estão se tornando instrumentos mais refinados para canalizar e transmitir as frequências evolutivas que Thoth programou nos códigos lemúrios. O sétimo e mais perturbador sinal é a crescente percepção coletiva de que o tempo está acelerando. Não no sentido metafórico, mas como uma experiência literal
de que os dias, semanas e meses estão passando mais rapidamente do que deveriam. Este fenômeno não pode ser explicado por mudanças psicológicas na percepção temporal, porque está sendo confirmado por instrumentos de medição precisos que detectam anomalias sutis, mas consistentes na forma como os ciclos naturais estão se comportando. Dot alertou que quando a convergência harmônica final se aproxima, a própria estrutura do tempo-espaço começaria a se tornar mais fluida para acomodar a transição dimensional que a humanidade está prestes a experimentar. O que percebemos como aceleração temporal é, na verdade, evidência de que nossa realidade está sendo gradualmente sintonizada com frequências mais elevadas de existência, onde o tempo funciona de forma diferente. Todos estes sinais convergem para um ponto no futuro próximo, onde a ativação simultânea de todos os portadores da oitava linhagem criará um campo morfogenético de força suficiente para catalisar uma mudança permanente na consciência humana. Todd se referia a este evento como o momento onde a humanidade lembraria finalmente de quem realmente é e do propósito verdadeiro de sua existência neste planeta. A pergunta que permanece é se você está preparado para reconhecer esses sinais em sua própria vida e ao seu redor. Mas reconhecer os sinais é apenas o primeiro estágio de um processo muito mais complexo e perigoso do que qualquer texto antigo jamais revelou abertamente. Dot deixou pistas fragmentadas sobre o que acontece quando um portador da oitava linhagem desperta completamente para sua verdadeira natureza. E essas pistas pintam um quadro perturbador de transformações físicas, mentais e espirituais que desafiam tudo o que acreditamos sobre os limites da experiência humana. O primeiro estágio do despertar completo manifesta-se através de mudanças no sistema nervoso central que a medicina convencional não consegue categorizar adequadamente. Os portadores começam a experimentar episódios onde sua percepção sensorial se expande dramaticamente além dos 5 sentidos tradicionais. Não estamos falando de intuição aprimorada ou sensibilidade aumentada, mas de capacidades genuinamente paranormais que emergem como consequência natural da ativação de circuitos neurais que permaneceram dormentes na maioria dos seres humanos. Durante estes episódios, que Todd chamava de aberturas dimensionais espontâneas, o portador pode literalmente ver através de paredes, perceber campos energéticos ao redor de outras pessoas ou captar informações sobre eventos que estão acontecendo a milhares de quilômetros de distância. O aspecto mais perturbador destes episódios não é sua natureza sobrenatural, mas o fato de que eles vêm acompanhados de uma clareza mental tão intensa que faz a consciência normal parecer como se estivéssemos vivendo em uma névoa densa. Durante estas aberturas, o portador experimenta uma expansão de consciência tão radical que consegue perceber simultaneamente múltiplas camadas de realidade, como se estivesse vendo através de várias lentes transparentes sobrepostas. Esta experiência é tão avassaladora que muitos portadores inicialmente a interpretam como sintomas de distúrbios neurológicos ou psicológicos, buscando tratamento médico que, obviamente, não produz resultados porque os médicos estão tentando curar algo que, na verdade, representa uma evolução. Todd advertiu que este primeiro estágio seria extremamente desorientador, porque força o portador a questionar a natureza fundamental da realidade em que acreditava estar vivendo. A mente humana não foi projetada para processar múltiplas camadas de realidade simultaneamente. Então, estes episódios frequentemente vêm acompanhados de sintomas físicos intensos, como dores de cabeça severas, náuseas, vertigens e uma sensação
sensação de que o próprio corpo está vibrando em frequências diferentes. Muitos portadores descrevem a sensação de que estão sendo literalmente puxados para fora de seus corpos durante estes episódios, como se sua consciência estivesse tentando se expandir além dos limites físicos que a continham. O segundo estágio do despertar envolve mudanças na percepção temporal que vão muito além da aceleração geral que todos estão experimentando. Os portadores começam a ter visões espontâneas de eventos futuros com níveis de detalhe e precisão que tornam impossível descartar estas experiências como produtos da imaginação. Estas visões não são vagas premonições ou impressões intuitivas, mas percepções claras e detalhadas de conversas, situações e eventos específicos que posteriormente se manifestam na realidade exatamente como foram percebidos. Todd explicou que isto acontece porque a ativação da oitava linhagem permite ao portador acessar aquilo que ele chamava de linhas temporais futuras, que já existem como potenciais cristalizados, aguardando manifestação na realidade tridimensional. Mais perturbador ainda é o fato de que alguns portadores começam a perceber que podem influenciar conscientemente quais linhas temporais se manifestarão. Através de processos que a ciência moderna não consegue explicar, eles descobrem que, focalizando intensamente em resultados específicos durante estados alterados de consciência, conseguem aumentar significativamente a probabilidade de que esses resultados se materializem na realidade. Esta capacidade vem acompanhada de uma responsabilidade aterrorizante, porque o portador percebe que seus pensamentos e intenções têm poder real para moldar não apenas sua própria experiência, mas a realidade coletiva ao seu redor. O terceiro estágio representa uma transformação ainda mais radical na natureza fundamental da identidade pessoal. Os portadores começam a experimentar episódios onde sua consciência individual se dissolve temporariamente em uma consciência coletiva muito maior, permitindo-lhes acessar memórias, conhecimentos e experiências que não pertencem às suas vidas pessoais. Durante estes episódios, eles podem literalmente experimentar a vida através da perspectiva de outras pessoas, acessar conhecimentos técnicos ou científicos que nunca estudaram, ou reviver eventos históricos como se estivessem fisicamente presentes. Todd chamava estes episódios de integrações do campo morfogenético, explicando que representam momentos onde o portador consegue acessar temporariamente o reservatório coletivo de toda a experiência e conhecimento humano. Estes episódios são profundamente transformadores porque forçam o portador a confrontar a ilusão de separação que define a experiência humana normal. Quando você literalmente experimenta a vida através da consciência de outra pessoa, torna-se impossível manter a crença de que você é um indivíduo isolado, lutando sozinho através da existência. Esta percepção direta da interconectividade fundamental de toda a consciência é simultaneamente libertadora e aterrorizante, porque dissolve as fronteiras do ego que a maioria das pessoas considera essenciais para a sua identidade. O quarto e mais perigoso estágio do despertar envolve o que Todd chamava de interface direta com os códigos lemúrios originais. Durante este estágio, o portador desenvolve a capacidade de perceber e manipular conscientemente os padrões energéticos fundamentais que estruturam a realidade física. Eles começam a ver o mundo não como objetos sólidos separados, mas como padrões vibracionais interconectados que podem ser alterados através da aplicação consciente de intenção focalizada. Esta percepção vem acompanhada de capacidades que desafiam completamente nossa compreensão atual das leis físicas. Portadores neste estágio relatam capacidades como materialização de objetos físicos a partir de energia pura, transmutação de elementos, cura instantânea de condições médicas que deveriam ser incuráveis
e até mesmo influência direta sobre fenômenos climáticos locais. Toth advertiu que estas capacidades emergem naturalmente como consequência do acesso direto aos códigos de programação que governam a realidade física, mas que usar estas capacidades sem preparação adequada pode ter consequências catastróficas, tanto para o portador quanto para aqueles ao seu redor. O perigo não reside nas capacidades em si, mas no fato de que elas emergem em seres humanos que ainda carregam todos os condicionamentos, medos, desejos e limitações da consciência tridimensional comum. Um portador que desenvolve a capacidade de manipular a realidade física, mas ainda opera a partir de ego, medo ou desejo, pode inadvertidamente causar danos irreparáveis ao tecido da realidade local. Toth registrou casos históricos de portadores que perderam controle sobre estas capacidades, criando anomalias na realidade física que persistiram por décadas ou até séculos. Por esta razão, os códigos lemúrios incluem protocolos de segurança automáticos que normalmente impedem a ativação completa destas capacidades até que o portador tenha passado por transformações psicológicas e espirituais suficientes para usar o poder responsavelmente. No entanto, a proximidade da convergência harmônica final está causando ativações espontâneas que contornam estes protocolos de segurança, criando situações onde portadores despreparados estão desenvolvendo capacidades perigosas sem a maturidade necessária para controlá-las adequadamente. A questão mais perturbadora que emerge desta análise é que você pode já estar experimentando os primeiros estágios deste processo de despertar sem reconhecer o que está acontecendo. Os sinais iniciais são sutis e facilmente confundidos com estresse, mudanças hormonais ou problemas psicológicos menores. Quantas vezes você teve intuições que se revelaram precisas demais para serem coincidência? Quantas vezes você sentiu que conhecia alguém imediatamente após conhecê-los? Quantas vezes você teve sonhos que posteriormente se manifestaram na realidade com detalhes perturbadoramente específicos? Estas não são perguntas retóricas. São indicadores de diagnóstico que Toth incluiu na Tábua de Esmeralda especificamente para identificar portadores em estágios iniciais de despertar. A realidade é que milhões de pessoas ao redor do mundo estão experimentando estes fenômenos neste exato momento, mas a maioria interpreta erroneamente os sinais como problemas pessoais isolados em vez de reconhecê-los pelo que realmente são. Os primeiros sussurros de uma transformação que irá redefinir fundamentalmente sua relação com a realidade física. O aspecto mais assombroso desta situação é que você não tem escolha no processo. Uma vez que os códigos lemúrios começam a despertar em seu sistema neurológico, não existe método conhecido para reverter ou interromper o processo. É como tentar parar a puberdade ou impedir que uma semente germine depois que a água tocou sua casca. A única variável sob seu controle é quão conscientemente você navega o processo e quão preparado você está para as transformações que estão chegando. Toth deixou claro que aqueles que resistem ao processo ou tentam ignorá-lo enfrentam consequências significativamente mais severas do que aqueles que escolhem abraçá-lo com conhecimento e preparação adequada. A resistência cria tensão entre a velha programação neurológica e os novos padrões que estão tentando se estabelecer, resultando em sintomas que podem incluir ansiedade crônica inexplicável, distúrbios do sono com sonhos extraordinariamente vívidos, episódios de despersonalização onde você se sente desconectado de sua própria identidade, e uma sensação crescente de que a realidade ao seu redor está se tornando menos sólida ou menos real. Mais perturbador ainda são os relatos de portadores que desenvolveram capacidades específicas sem compreender sua natureza ou origem.
Alguns começaram a perceber os pensamentos ou emoções de outras pessoas com uma clareza que vai muito além da intuição normal. Outros descobriram que sua presença física afeta aparelhos eletrônicos de maneiras inexplicáveis, fazendo com que dispositivos funcionem mal, reiniciem espontaneamente ou exibam comportamentos anômalos quando estão por perto. Existe uma categoria particularmente inquietante de portadores que relatam experiências onde o tempo parece se comportar de maneira não linear em sua presença, com eventos se desenrolando fora de sequência cronológica ou momentos que parecem se estender muito além de sua duração física real. O que torna estes relatos especialmente convincentes é que eles estão emergindo simultaneamente de pessoas que não têm contato entre si e que frequentemente nunca ouviram falar da oitava linhagem ou dos códigos lemúrios. Existe um padrão consistente nos sintomas e experiências que sugere um fenômeno genuíno em vez de sugestão ou imaginação coletiva. Os detalhes são específicos demais e os efeitos físicos mensuráveis demais para serem facilmente descartados como delírios ou psicose. Dot antecipou que chegaria um momento na evolução humana quando seria necessário revelar informações que haviam sido mantidas ocultas por milênios. Segundo os códigos lemúrios, este momento chegaria quando a humanidade enfrentasse uma crise existencial que não poderia ser resolvida através dos meios convencionais disponíveis. A convergência de múltiplas crises globais simultâneas, incluindo colapso ecológico, instabilidade social e o que muitos percebem como uma crise de significado e propósito generalizada, sugere que este momento chegou. A revelação destes conhecimentos não é um presente ou uma recompensa, é uma necessidade evolutiva urgente. A humanidade está aproximando-se de um ponto de inflexão onde as estruturas e sistemas que sustentaram a civilização por milhares de anos não serão mais viáveis. As capacidades latentes da oitava linhagem representam ferramentas evolutivas que podem permitir à espécie humana navegar esta transição e emergir em uma forma mais avançada de existência. No entanto, esta transição não será automática ou garantida. Requer participação consciente e escolhas deliberadas de indivíduos suficientes para atingir uma massa crítica. Todt foi específico sobre os números necessários. Aproximadamente 1/10% da população humana deve despertar conscientemente para suas capacidades lemúrias, para que toda a espécie possa fazer a transição com sucesso. Isso equivale a cerca de 800 mil pessoas espalhadas pelo planeta. O aspecto mais crucial que deve ser compreendido é que este despertar não é sobre desenvolver poderes sobrenaturais ou tornar-se especial. É sobre recuperar capacidades que são naturais e inerentes à estrutura neurológica humana, mas que foram suprimidas ou adormecidas por milhares de anos devido a condições ambientais e sociais específicas. Você não está se tornando algo diferente do que sempre foi. Você está simplesmente lembrando-se do que sempre foi capaz de ser. A jornada de despertar é simultaneamente a experiência mais extraordinária e mais aterrorizante que um ser humano pode enfrentar. É extraordinária porque revela a verdadeira natureza da realidade e seu lugar dentro dela. É aterrorizante porque destrói completamente todas as suas suposições anteriores sobre como o mundo funciona e quem você realmente é. Não existe meio termo. Você não pode despertar parcialmente ou manter um pé em cada realidade. O processo exige uma transformação completa de sua perspectiva e identidade. Para aqueles que sentem uma ressonância profunda com estas informações, para aqueles que reconhecem elementos de sua própria experiência nas descrições apresentadas, a pergunta não é se você faz parte da oitava linhagem.
A pergunta é o que você pretende fazer com este conhecimento. Você pode tentar ignorá-lo e esperar que os sintomas e experiências desapareçam por conta própria. Mas Todd deixou claro que esta abordagem leva invariavelmente a consequências mais severas e desafiadoras. A alternativa é abraçar conscientemente o processo de despertar, buscar conhecimento adicional sobre as capacidades que estão emergindo em você e preparar-se adequadamente para as transformações que estão chegando. Isto não é uma decisão que você deve tomar levianamente. Uma vez que você cruza este limiar, não há volta. Sua vida nunca mais será a mesma. O que você sente quando imagina a possibilidade de que tudo o que acreditou sobre a realidade possa estar fundamentalmente incorreto? O que acontece em seu corpo quando considera que você pode possuir capacidades que vão muito além do que considerou possível? Estas sensações físicas e emocionais que você está experimentando neste momento não são aleatórias. Elas são suas próprias células lemúrias respondendo ao reconhecimento de verdades que foram enterradas em seu DNA por milhares de anos. A decisão é sua, mas lembre-se de que mesmo decidir não decidir é uma decisão em si mesma. Os códigos lemúrios continuarão despertando independentemente de sua escolha consciente. A única questão real é se você navegará este processo com conhecimento e preparação, ou se permitirá que ele se desenrole sem sua participação consciente, com todas as incertezas e perigos potenciais que essa abordagem acarreta.